tropicalismo, né? Essa presença das mulheres que, no geral, o que inclui a Gal, claro, é negligenciada, Thaisa? Eu falo secundarizada, Tânia, eu uso esse termo. Sim, realmente veio de uma pesquisa mais ampla. O livro é um desdobramento dessa pesquisa que eu fiz no meu mestrado em comunicação na UFRJ. O título da minha dissertação é Linda, Feia e Desaparecida, a Mulher nos Discursos sobre o Tropicalismo Musical. Então, eu analisei alguns discursos, tanto da historiografia, da ciência, da história, que estuda a história da música brasileira, quanto discursos acadêmicos de pessoas que estavam na universidade pesquisando o tropicalismo como objeto, para tentar entender como que as mulheres apareciam nesse discurso. E aí, eu, de alguma forma, cunhei, eu nunca vi outra pessoa utilizando esse termo, então acredito que eu cunhei o termo secundarização, né? Porque eu não posso falar em apagamento, não é que elas não estavam ali, não é que elas não estavam sendo celebradas, mas elas estavam a serviço de uma narrativa maior, que era a narrativa do Caetano e do Gil participando e liderando o tropicalismo. Mas, de fato, elas estavam a serviço dessas de Gil e Caetano, ou essa foi uma interpretação que se teve a respeito da presença das mulheres no movimento tropicalista? Elas tiveram um papel preponderante? É uma pergunta interessante. Eu acho que, no meio termo, do ponto de vista do fato que ocorreu historicamente, elas não estavam em segundo plano total. É claro que elas eram amigas. A Gal, principalmente, era amiga de Caetano e de Gil. A gente não pode nem falar no segundo plano nesse sentido. Porém, quando a gente fala da divisão de trabalho, do ofício do trabalho artístico, aí eu acho que a gente pode falar, sim, secundarização para além dos discursos que eu analisei, que não foram os discursos próprios do Caetano e do Gil, mas para além desses outros discursos, talvez na própria convivência do grupo, na sociabilidade ali do grupo tropicalista, elas estivessem, sim, num lugar secundarizado também. E eu vou até trazer um dado que pode corroborar com isso, que é, no Verdade Tropical, o livro do Caetano sobre esse período, ele faz uma fase muito infeliz, que eu acredito que não representa o pensamento dele no todo, mas representa um pouco disso que eu estou falando. Ele fala o seguinte: quem somos nós, né? Quem são os tropicalistas? Eu, é claro, Gilberto Gil também, e a Gal Costa estaria ali para servir como musa e intérprete das nossas canções. E aí, meu filho, eu já vou fazendo toda a problematização, né? O papel da musa, para mim, eu trago uma problematização. A palavra servir de musa, de intérprete, é um pouquinho, para mim, que dá o tom desse lugar, entende? Sim. Então, de certa forma, a sociabilidade da época demonstra isso, mas não só com elas, com a Gal, com a Nara Leão e com a Rita Lee, as mulheres que participaram do disco Manifesto, que participaram do tropicalismo, mas eu acho que isso vem ali dos anos 50, 60, 70, até o boom das compositoras mulheres, você tem essa preponderância masculina assim. Sim. Bom, então as mulheres do movimento tropicalista são Gal, Rita Lee, né, que na época integrava os Mutantes, né, e a Nara Leão. A Nara Leão, que pouco se sabe, né, mas ela teve um papel importante também, né? Sim. Nossa, a Nara é uma figura, assim, incrível. Foi muito legal que ela foi, de alguma forma, resgatada recentemente a partir do documentário, né, que saiu. E uma série documental, na verdade, também teve um livro recente que saiu sobre ela, além de uma segunda biografia. Então, teve um movimento aí de relembrar a Nara. Ela é uma figura interessante porque ela passou por vários movimentos musicais, né? Ela passa pela bossa nova. Ela, na minha interpretação, no momento, eu vejo da forma seguinte, né? Que antes da canção de protesto, ela passa pelo que ela chama de samba de morro, que seria uma fase inicial antes da canção de protesto. Vem a canção de protesto, vem a desilusão com a canção de protesto que ela tem, e aí ela pega uma coisa meio nostálgica, que é muito bem representada pela música A Banda, do Chico Buarque, que ela canta com ele.
E aí, dessa coisa nostálgica de não querer falar dessa revolução futura que era representada na canção de protesto, sim falar de um Brasil bucólico, perdido, talvez, ela dá um salto para o socialismo. Então, é uma figura muito relevante da gente estar sempre lembrando, porque ela teve uma força enquanto mulher para comprar esses movimentos e estar na linha de frente, na mídia, no círculo pelo qual ela, no local onde ela circulava, com a galera que ela circulava dizendo, é isso aí, agora eu acredito que o que é esse o caminho da música brasileira, e ela se permitiu fazer essas mudanças e foi criticada por isso, sabe? Sim, muito ousada. Nara Leão. Muito ousada, muito ousada. Bom, então aqui no nosso, dando uma geral, daqui a pouco a gente fecha na Gal, que afinal de contas, a Gal que é o tema do seu livro, mas então é Gal, Rita Lee, Nara Leão, que fazem parte ali da origem do movimento do tropicalismo, né? Com o álbum Tropicália, o Panis et Circenses, é isso? A Bethânia não está ali naquele momento. A Bethânia, ela escolhe não participar do movimento, é uma coisa muito da personalidade dela, mas também de algo que aconteceu com ela no período, que é o seguinte, né? Ela veio da Bahia